Essa é a Rússia, o maior país do mundo. Possui um território tão vasto que ultrapassa incríveis 17 milhões de quilômetros quadrados, além de se estender por 2 continentes, Europa e Ásia. Atualmente vem sendo protagonista do que pode vir a ser o conflito mais devastador desse século, chamado pelo New York Times de a guerra europeia mais significativa em quase 80 anos. Tudo isso vem servindo como um lembrete do impacto das ambições geopolíticas na paz e estabilidade global, afetando também consideravelmente a economia mundial como um todo. Mas será realmente que a Rússia está à beira de um colapso? E como será que anda sua economia e situação atual após mais de um ano de guerra? Antes de respondermos as perguntas, precisamos entender também como 98% das pessoas que nos assistem ainda não estão inscritas no canal. De antemão, se gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para não deixar de receber notificações assim que um novo vídeo sair. Muito obrigado e vamos pro vídeo. No dia 24 de fevereiro de 2022, o seu até então presidente Vladimir Putin anunciou o que chamou de Operação Militar Especial no país vizinho, Ucrânia. Não preciso citar que isso só era um nome eufêmico para a invasão que mudou completamente a política global. A Rússia acreditava que a operação duraria no máximo algumas semanas e falhou em se preparar para uma longa ofensiva. Essa falta de planejamento de longo prazo provou ser uma falha à medida que se arrastava. Alguns especialistas afirmam que, muito provável sem término para encerrar, eventos mais dramáticos ainda estão por vir. Uma possível derrota da Rússia e seu declínio como superpotência, mesmo que regional, terão consequências imprevisíveis e duradouras. Podemos dizer que as tensões naquela região surgiram muito antes desse período, com profundas raízes históricas, vindas de longa data. O conflito se intensificou na década de 90 com a independência da Ucrânia, que buscava aproximações com as nações ocidentais, como a entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar formada por 30 países. Muitos ucranianos também acreditam que a invasão está sendo usada pelos russos como uma forma de restabelecer a zona de controle e influência que a antiga União Soviética exercia na região. A Ucrânia conta com um dos principais complexos minério-metalúrgicos e indústrias pesadas da Europa, além de ser também um importante produtor de gás natural e petróleo, embora as reservas desses combustíveis fósseis tenham sido excessivamente exploradas durante o período soviético. Fato é de que a Ucrânia tem estado em cooperação informal e discussão com a OTAN desde 1991, expandindo ainda mais essa aproximação com a anexação ilegal da Crimeia em 2014. Mesmo sem adesão oficial da Ucrânia, a Rússia se opôs fervorosamente a qualquer relacionamento entre a Ucrânia e a OTAN, vendo isso como uma ameaça direta ao domínio russo na região. A oposição de Putin parece estar enraizada no desejo de conter a influência ocidental na região enquanto reforça o controle geopolítico da Rússia. O próprio avanço da OTAN no leste europeu foi usado como justificativa para um novo ataque russo, que acabou culminando no conflito que dura até hoje. Dito isso, podemos dizer que atualmente a Rússia vem quebrando muitos recordes, muito embora não de um jeito bom. Podemos citar que é o país mais sancionado do mundo. Desde a invasão, a Rússia ficou sujeita a mais de 13 mil restrições, ultrapassando mais do que a Cuba, Irã e Coreia do Norte juntas. Ainda assim, o PIB russo caiu apenas 2,1% em 2022, e o próprio FMI prevê que voltará a crescer em 2023, mesmo diante do cenário atual, fortalecendo a ideia no país de que as sanções são ineficazes e já previstas. Além disso, as sanções contra a Rússia não destruíram a ordem financeira global. As centenas de empresas ocidentais que escaparam da Rússia não viram sua posição em outros mercados declinar. Como exemplo, o preço das commodities, uma das maiores preocupações do país, voltou aos níveis normais antes do conflito, como o petróleo, trigo e o aço. No entanto, medidas econômicas tradicionais como o PIB são inadequadas quando se tem um conflito envolvido, como é o caso da Rússia, o que significa que o número é inflado pelo aumento dos gastos militares. Uma análise da rede de acadêmicos do Center for Policy Research descobriu que, quando isso é eliminado, a recessão do ano passado foi 2 vezes pior que os números oficiais sugerem. Mesmo as medidas oficiais dão uma pista dos danos causados à economia não militar. As importações totais de bens da Rússia em dezembro de 2022 caíram cerca de 20% ao ano, enquanto as importações de tecnologia caíram 30%.
Dessa forma, os Estados Unidos e a União Europeia foram os que mais aplicaram ondas de sanções em resposta, congelando as reservas de divisas e ouro da Rússia e limitando a capacidade do Banco Central Russo de usar dólares e euros. Antes do conflito, a política econômica da Rússia era amplamente focada no desenvolvimento tecnológico, diversificando as exportações da dependência do país de combustíveis fósseis, que representam 80% do seu mercado atual. Agora, esses elementos foram substituídos pela diminuição da volatilidade de recursos estrangeiros, rotulação de países como amigáveis ou hostis, o uso da moeda chinesa para pagamentos e a militarização dos gastos orçamentários. A economia da Rússia é profundamente marcada pela herança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual herdou 62% do potencial produtivo, e também pelas reformas neoliberais praticadas no país a partir da década de 90. Durante a Guerra Fria, a União Soviética procurou distribuir e setorizar ao máximo a produção industrial do país, com o intuito de proporcionar uma maior democratização da produção, facilitar o escoamento, ampliar a rede de infraestrutura por todo o território soviético e principalmente proteger o setor produtivo na iminência de uma guerra nuclear. Então, a economia da Rússia, como conhecemos hoje, começou depois que a União Soviética foi oficialmente dissolvida. Muitos imaginam que a Rússia, com seus 1,6 trilhões de dólares em PIB, é uma potência econômica que rivaliza com os Estados Unidos, China ou Alemanha. Porém, está longe disso. A riqueza produzida do país, comandada há muitos anos por Vladimir Putin, apenas o iguala ao Brasil. Pode-se afirmar que a Rússia é uma potência militar por um motivo em especial. Possui armamentos nucleares. Não é à toa que está tendo imensas dificuldades no confronto terrestre com a Ucrânia. Apesar do vasto tamanho e imensos recursos da Rússia, sua riqueza e população de 145 milhões de habitantes é comparativamente baixa. Sua produção nacional foi comparada com estados americanos como a Califórnia, por exemplo, que sozinho possui um PIB de 2 trilhões de dólares, tudo isso com uma população 4 vezes menor do que o da Rússia. Caso fosse um país, estaria na 9ª colocação mundial. Tudo isso é muito justificável e plausível, tendo em vista que no estado americano operam empresas muito poderosas de tecnologia do Vale do Silício e os grandes estúdios de Hollywood. Ali também concentram boa parte das atividades portuárias e manufatureiras, além de possuir algumas das áreas agrícolas mais produtivas do planeta. Não só os gastos estão aumentando, como a receita do governo está diminuindo e caindo rapidamente. Os trabalhadores russos têm renda média baixa, pagam muito pouco imposto e são poucos em relação à população aposentada. Essa dinâmica se reflete nos números do Banco Mundial para uma renda per capita de um pouco mais de 12 mil dólares, isso tudo em 2021. Já a taxa de impostos de renda dos trabalhadores russos é fixa de 13%, ou 15% para aqueles que ganham mais de 5 milhões de rublos por ano, ou seja, 53 mil dólares. Essas receitas são apenas uma pequena fração daquelas obtidas com as vendas de petróleo e gás, que constituem a maior parte das receitas do Estado russo. Os preços do petróleo e do gás são agora o único canal pelo qual os choques externos podem atingir a Rússia. Se houver uma recessão global que pode provocar uma queda significativa desses preços, nem tudo será um mar de rosas para a economia de Putin. A Rússia deu um passo adiante e mudou a fórmula de cálculos dos impostos sobre o petróleo e gás para minimizar as perdas orçamentárias. O foco constante nos preços das commodities e o forte aumento da militarização dos gastos do Estado significa que o desenvolvimento econômico da Rússia ficará congelado por muito tempo. Mesmo quando a fase ativa da guerra terminar, é improvável que os gastos militares diminuam enquanto persistir qualquer forma de governo atual. Ao longo dos últimos 12 meses, a Europa conseguiu basicamente se distanciar da dependência da energia russa. No entanto, até o momento há poucos indícios de que esteja funcionando a sanção do teto de preço para o petróleo russo. De acordo com pesquisas realizadas pela revista britânica The Economist, as vendas de petróleo russo bruto continuam altas, impulsionadas principalmente pela demanda da China e da Índia. Outro fator indica que o comércio entre esses países tem disparado, enquanto a Rússia também se beneficia cada vez mais das assim chamadas importações paralelas, em que produtos ocidentais estão novamente chegando até a Rússia através de países terceiros, como China, Índia e outros da Ásia Central. A experiência russa em lidar com sanções há quase 10 anos, desde a anexação da Crimeia em 2014, também tornou a economia resiliente. O Banco Central russo, experiente em gestões de crises, tomou atitudes decisivas para apoiar o sistema financeiro. O aumento das taxas de juros ajudou a evitar uma corrida aos bancos à medida que a inflação do país diminuía gradualmente.
O país foi também capaz de usar o dinheiro de suas reservas e de commodities para fornecer subsídios para indústrias essenciais, apoiar o emprego, garantir que continuasse a financiar não apenas os programas militares, mas também os sociais, e, em geral, manter a estabilidade econômica do país. No século passado, a Rússia também seguiu uma política econômica construída em torno do comércio de matérias-primas e de um inchado complexo militar industrial. Pagou um preço alto por essa ineficiência na década de 90. Agora a Rússia parece destinada a repetir esse erro. Entre as intrigas internas do Kremlin, o enfraquecimento da economia, a instabilidade nas forças armadas e uma chance de caos políticos domésticos, Putin se encontra de mãos atadas. Podemos dizer que se não fossem todos seus deslizes ao longo da história, a poderosa Rússia, pioneira da exploração espacial, poderia ser um dos países mais ricos e prósperos do mundo hoje, se tornando uma verdadeira e moderna superpotência econômica, mas o descaso de políticas públicas efetivas, má administração e belicismo são raramente uma receita para o sucesso econômico.